Beleza, então vamos dar início à nossa sessão de oceanos polares, né? A gente vai estar falando um pouquinho então de avanços em oceanografia de altas latitudes, aqui no âmbito do INCT da criosfera, né? Uma das áreas do INCT da criosfera é justamente a oceanografia e seus processos em médias e altas latitudes, né? Para quem não me conhece, eu sou Maurício Mata, professor aqui do Instituto de Oceanografia da FURG, em Rio Grande, né, e coordenador dessa parte de Oceano Austral e Gelo Marinho no âmbito do INCT da Criosfera. Então, rapidamente lembrando, o nosso padrão global de circulação oceânica em longos períodos, né, em grandes escalas espaciais e temporais, ele pode ser representado pelo que a gente conhece como o grande cinturão ou esteira de circulação oceânica, que é o conveyor belt, né? E por que eu estou mostrando essa figura aqui? Para mostrar que as correntes superficiais, aquelas diretamente influenciadas pelo vento, nessas grandes escalas temporais, elas estão representadas aqui pelas cores em vermelho, enquanto que as correntes abaixo da termoclina permanente, ou seja, nos estratos inferiores ali a 2.000 metros de profundidade, são basicamente representadas aqui pelas correntes em azul e não são diretamente influenciadas pela ação do vento, né? Embora haja essa influência, não é direta. E a gente pode ver aqui ops, áreas aqui achuradas, né, tanto no entorno da Groenlândia como no entorno da Península Antártica, são pontos-chave da circulação oceânica mundial, onde há um intercâmbio de águas entre esses dois estratos, o estrato superior, ali diretamente relacionado à circulação forçada pelo vento, e o estrato inferior, que já não tem essa influência direta, e os gradientes de densidade são mais dominantes. Então, por si só, essa figura já mostra a importância dos oceanos de altas latitudes para a movimentação desse grande cinturão de circulação oceânica e, portanto, para o nosso clima, né? Uma figura mais clássica para a gente ver essas influências são essa seção meridional que vai desde do Mar de Weddell, na Antártica, até a Islândia, lá no Atlântico Norte, né? Mostrando justamente esses dois ramos da famosa, né, da conhecida célula de revolvimento meridional do Atlântico, né, a AMOC. Ela é dividida no seu ramo inferior, que é justamente a representação daquelas parte da representação daquelas correntes em azuis do extrato do slide anterior, né, representada aqui pelo afundamento dessas águas muito densas no entorno do continente antártico, e essas águas acabam ocupando as proximidades do assoalho oceânico por uma faixa latitudinal imensa, né, reconhecidas até o norte do Atlântico Norte, né? Por outro lado, um ramo superior também marcante, né, tem origem nos oceanos austrais, né, principalmente pela subducção dessa massa de água aqui marcada em roxo aqui e no seu parâmetro de salinidade, né, que é a conhecida água intermediária antártica, né, e ela faz parte do ramo superior da MOC. Então, esse slide aqui justamente para ressaltar esse papel instrumental do Oceano Austral em processos que são determinantes na circulação oceânica e, portanto, no nosso clima. E por que eu digo oceânica e clima? Justamente isso aí pode ser sumarizado, né, nessa figura aqui que mostra que de todo o excesso de calor que hoje a gente tem no nosso sistema climático, principalmente devido à ação antrópica, né? Mais de 90% desse excesso de calor está sendo introduzido nos oceanos e represado e armazenado nos oceanos, justamente nesse grande padrão de circulação oceânica que a gente pode representar como conveyor belt. Vocês podem ver que realmente a quantidade desse calor em excesso que está indo para o oceano é muitas vezes maior, né, do que o que está indo para as outras componentes do sistema climático. Então, isso aí ressalta a grande importância que o oceano tem como tamponador, né, como amortizador e como armazenador de calor dentro do nosso clima. Ok? Então, chegando ao tópico principal,
né, a gente tem aqui o Oceano Austral, embora o INCT da Criosfera, como o Jefferson falou ontem na palestra de abertura dele, atue nos dois hemisférios, né, nos dois oceanos polares, né, a maior parte da nossa atuação, sem dúvida, ocorre no Oceano Austral, né? O Oceano Austral que tem uma série de definições, né? Por que ele tem uma série de definições? Justamente porque, embora a sua fronteira meridional seja bem marcada, que é o entorno do continente antártico, a zona costeira do continente antártico é o limite meridional do Oceano Austral, o seu limite ao norte, né? O seu limite ao norte é aberto, né? A gente tem a conexão desse oceano com outras bacias oceânicas sem um limite físico definido, sem uma barreira continental marcante, né? O que faz com que essa definição de Oceano Austral, entre aspas, flutue, né? Uma delas é essa que está apresentado aí no slide, né? Que é digamos, a definição política de Oceano Austral, né? Que são aquela que está lá no Tratado Antártico, todas as águas ao sul do paralelo de 60 graus de latitude sul, que é aproximadamente uma feição oceanográfica conhecida como frente polar, né? Estaria dentro do âmbito do Tratado Antártico e, portanto, definido como Oceano Antártico ou Oceano Austral. Mas claro que o oceano está se lixando para tratados e para política, né? Ele tem uma característica bem mais dinâmica, né? E no caso do Oceano Austral, isso é particularmente importante porque esses limites são dados por feições ou estruturas oceânicas bem características, como frentes ou convergências, né, entre diferentes tipos de água, ou diferentes massas de água nesse oceano. Particularmente, o Oceano Austral, hoje, a maior parte da comunidade oceanográfica limita esse oceano ao norte por essa estrutura que é a STF, aí, que a gente conhece como frente subtropical, onde ao norte da frente subtropical a gente tem águas essencialmente de origem tropical e subtropical, e ao sul da frente subtropical a gente tem o domínio em si do Oceano Austral, que são águas de origem subantártica e antártica, né? A frente subtropical está posicionada em torno dos 40 graus de latitude sul, em média, embora vocês podem ver que é uma linha que varia ao longo das longitudes também. Além disso, o Oceano Austral é casa de complexos padrões de circulação oceânica, né? Mas a principal feição aqui que caracteriza esse oceano é a corrente circumpolar antártica, né? Aqui representada pela linha em magenta, né? Ela circunda o continente antártico, né? Girando aí de oeste para leste, seguindo o padrão dos ventos de oeste nessa latitude, né? E é a maior corrente oceânica que a gente tem no nosso planeta e tem dentro desse contexto oceanos e clima, tem uma importância gigantesca, né? Principalmente por fomentar aí a conexão de sinais, tanto oceanográficos quanto climáticos, entre bacias oceânicas, né? Esse esquema é muito interessante para a gente ver isso aí, a conexão dessa circulação zonal, aí circulação no sentido principalmente leste-oeste da corrente circumpolar antártica, né, com as outras bacias oceânicas e as suas circulações características, principalmente no sentido norte-sul, no sentido meridional. Ok? Um dos objetivos desse toque inicial é a gente ver quais são as principais questões associadas à oceanografia antártica, à oceanografia de altas latitudes do presente, né? E essas principais questões estão sumarizadas, né, na formação de um grupo sob a égide do SCAR, que é o Comitê Científico para a Pesquisa Antártica, e do SCOR, que é o Comitê Científico para a Pesquisa Oceânica, que tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema de observação do Oceano Austral. Na montagem dessa racionale do SUS, né,
foram elencadas 6 questões principais, que são as que norteiam a pesquisa oceanográfica em altas latitudes hoje e provavelmente vão continuar norteando aí nas próximas décadas. São elas, tá? Determinar o papel do Oceano Austral nos balanços de calor e hidrológico da Terra, ou seja, basicamente as relações oceano e clima, como eu falei anteriormente. Determinar a estabilidade da célula de revolvimento do Oceano Austral. A gente viu que ele tem um papel importante tanto no ramo superior quanto no ramo inferior da célula de revolvimento meridional do Atlântico, e contribuir para o entendimento da estabilidade do gelo continental antártico e suas relações com o nível do mar. Aí eu remeto para a palestra do Jefferson ontem, que ele falou bastante sobre isso, sobre essas relações, né? Claro que o gelo glacial, aquele gelo que está sobre o continente, o caminho natural do escoamento dessas geleiras em direção ao mar, então a interação dessa parte da criosfera com o oceano é um aspecto bastante relevante também, né? A tendência do sequestro do dióxido de carbono realizado pelo Oceano Austral. O Oceano Austral é um protagonista no ciclo do sistema carbonato, né? E depois a Andréa Carvalho vai estar detalhando um pouco mais isso aí para vocês no que diz respeito à atuação do nosso grupo no INCT. O SUS também tem como um dos objetivos principais investigar o futuro do gelo marinho antártico. Também remeto à palestra de ontem do Jefferson, né? A flutuação do gelo marinho antártico, flutuação sazonal, interanual, decadal, tem fortes impactos também no clima, né? Então, como isso está profundamente relacionado com o oceano, né? Esses aspectos são questões importantes para a gente estar sempre abordando. E, finalmente, mas não menos importante, determinar o impacto das alterações oceânicas no ecossistema antártico, um ecossistema extremamente sensível, né, a essas mudanças e que tem que estar, portanto, constantemente sendo constantemente estudado e protegido, né? E aí eu chego na vertente do INCT da Criosfera, que trata de uma série desses assuntos, né, que é o grupo de pesquisa sobre o Oceano Austral e Gelo Marinho, né, cujo qual eu sou o coordenador, e ele é sediado no Laboratório de Estudos dos Oceanos e Clima, aqui na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, né, e é basicamente representado no seu braço operacional pelo Grupo de Oceanografia de Altas Latitudes, que é o GOAL, né, que tem atuado aí no Programa Antártico Brasileiro por pelo menos 2 décadas, ok? O GOAL, como eu falei, ele tem uma atuação marcante no PROANTAR, principalmente no entorno da Península Antártica, né? Foram realizadas nessas 2 décadas mais de 1.000 estações oceanográficas, ou seja, um bocado de água do oceano acabou no convés dos navios, né? E com isso a gente conseguiu montar um banco de dados fenomenal para essa região, é o banco de dados líder, né, do ponto de vista internacional, da hidrografia dessa região do entorno da Península Antártica, né? E esse banco de dados se tornou tão robusto que, cerca de 3 anos atrás, a gente publicou, conseguiu concatenar uma boa parte desse banco de dados e publicar um volume especial da revista Deep Sea Research comemorativa aos 15 anos de atuação do GOAL na região, né? E nesse volume especial, eu recomendo todo mundo interessado a dar uma olhada, né? Estão relacionados aspectos de alterações climáticas e oceanográficas que estão acontecendo nesse momento no entorno da Península Antártica e que nós, no GOAL e, portanto, também no INCT da Criosfera, estamos contribuindo para o entendimento. Ok? Nesse sentido, eu selecionei alguns estudos recentes do grupo que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, mas são vários outros, né? São vários outros, mas esses aqui eu acho que se encaixam bem para esse tipo de palestra. O primeiro, publicado esse ano, né, liderado pelo nosso associado, hoje lá na University of East Anglia, Tiago Dotto, né, a Novel Hydrographic Grid Dataset
for the Northern Antarctic Peninsula, nada mais é do que um data paper, né, que conseguiu agrupar todo o banco de dados do GOAL, juntamente com outros bancos de dados internacionais, para produzir uma climatologia oceanográfica da região do entorno da Península Antártica, noroeste do Mar de Weddell, né, leste do Mar de Bellingshausen, né, e é realmente um produto fantástico, né, os dados estão todos disponíveis, né, basta a pessoa acessar o artigo, como eu falei, é um data paper, né, e, portanto, todas essas coleções e essa climatologia estão plenamente disponíveis. Eu considero uma grande contribuição do grupo de oceanografia de altas latitudes e desse grupo do INCT da Criosfera para a comunidade, tanto nacional quanto internacional da região. Recentemente, a gente tem também uma revisita, né, o artigo do Brandon Damini, recentemente publicado na Deep Sea Research, né, ele faz uma revisita às tendências de longo período das massas de água, das propriedades das massas de água do Estreito de Bransfield, né? Porque o Estreito de Bransfield é a nossa principal área de atuação, onde a nossa série temporal é mais longa e, portanto, mais robusta, né? Essa série tem apresentado, ao longo dos últimos 15 anos, né, um declínio, principalmente na sua salinidade, e as águas têm se tornado mais leves, né, menos densas, né? No entanto, a partir de 2016, houve uma reversão dessa tendência. E a reversão dessa tendência está provavelmente associada com o aumento da extensão do gelo marinho na região ocidental do Mar de Weddell, que foi detectado também. Esse aumento, por sua vez, provavelmente está relacionado com o acoplamento entre a distribuição do gelo marinho, da cobertura de gelo marinho, e modos climáticos como o modo anular do sul e o ENSO, né, o El Niño Oscilação Sul. Então, muito interessante os resultados que o Brandon obteve, né, essa mudança de tendência também é original, né, e ela é bem marcante, e vamos ver o que os futuros conjuntos de dados aí vão revelar para a gente, se ela continua ou se aquela long term, naquela tendência de longo período de diminuição da salinidade e diminuição da densidade dessas águas continua, né? Porque, só um rápido parênteses, por que isso é um aspecto bastante importante? Porque essas águas dessa região são precursoras daquela que eu mostrei no meu segundo slide lá, que é a água de fundo antártica, que acaba ocupando os estratos mais profundos do Oceano Mundial, e é uma das responsáveis pela ventilação desses estratos, ou seja, pelo resfriamento, né, arrefecimento do calor das temperaturas nessa região. Então, o estudo desses proxies, aqui dessas águas precursoras, é muito importante nesse sentido. Uma outra vertente bastante interessante que a gente tem no grupo é o estudo do papel dos icebergs, né, nesse contexto todo de oceanos e clima, e que, como os icebergs são seres transientes, né, o entendimento e o avanço do conhecimento sobre essas estruturas tem sido relativamente mais lento quando comparado com a oceanografia clássica, né? Avanços mais significativos acontecem com o advento da oceanografia por satélite, que tem cerca só de 35 anos, né, do ponto de vista prático, né, e mais recentemente com o uso de ferramentas de inteligência artificial, né, aprendizado de máquina, justamente para investigar, auxiliar na investigação de diversos aspectos importantes dessas estruturas, como, né, o seu papel no ecossistema, são ditos os estuários flutuantes, né, os estuários à deriva, né, o enriquecimento biológico que se dá no entorno da deriva desses icebergs, pela sua influência no clima, pelos seus aspectos de segurança à navegação e dentre outros, né? Então, esses estudos são liderados pelo postdoc aí, Mauro Barbar, que vai estar apresentando daqui a pouco para vocês mais detalhes a respeito, né? Uma série de publicações já saíram do Mauro, né, e desse grupo anteriormente liderado pela Lorena Colares,
né? E eu fico muito satisfeito que a gente tenha conseguido, dentro do INCT e do GOAL, ter essa vertente para o estudo de icebergs, que realmente é um tópico bastante relevante aí atualmente. E, finalmente, para concluir aqui o que eu tinha preparado para vocês, queria ressaltar também os estudos associados ao sistema carbonato, né, a dinâmica do dióxido de carbono, né, no entorno da Península Antártica, também liderados pelo grupo, né, tem uma série de publicações associadas a isso, né. A gente tem, por que é importante a gente estudar o dióxido de carbono ali? A gente tem que entender melhor os processos de absorção do gás, né? Nessas águas frias importantes. O termo frio aqui é importante pelo aspecto da dissolução aí do gás no oceano. Temos que quantificar a distribuição do carbono que tem origem antropogênica, ou seja, atividades antrópicas aí, que está sendo injetado ou inserido no Oceano Austral, nessas regiões, né? E quais as consequências que isso pode ter para o ecossistema marinho, principalmente no que diz respeito à acidificação dos oceanos, né? Depois a doutora Andrea Carvalho, também pós-doc do grupo, vai estar apresentando mais detalhes para vocês. Mas eu gostaria de ressaltar aqui um artigo que já foi publicado, né, nesse volume especial do INCT, junto aos Anais da Academia Brasileira de Ciências, liderado pela pós-doc Iole Orselli, né, que enfatiza aqui o estado da arte desses processos associados ao sistema carbonato no entorno da Península Antártica, né? E recomendo para vocês darem uma olhada, quem tem interesse, dá uma olhada nisso aí, que traz aspectos, consegue agrupar nesse artigo, né, diversos pontos bastante importantes associados aí ao sistema carbonato, como eu falei para vocês, né? E, finalmente, né, gostaria de ressaltar aqui um artigo que foi publicado no volume especial da Deep Sea Research, liderado pela doutora Janine Lencila Ávila, né, que faz uma reconstrução do sistema carbonato nas últimas décadas na região, mostrando as tendências que a gente tem, principalmente do carbono antropogênico, nas águas dessa região, ok? Para finalizar, e não menos importante, né, embora o INCT não lide diretamente com isso, a gente tem cooperação e fortes sinergias com outros grupos ligados ao Grupo de Oceanografia de Altas Latitudes, o GOAL, né, que estão olhando com detalhe aos impactos e às alterações no ecossistema marinho antártico do entorno da península, associados a essas mudanças na oceanografia que eu ressaltei, e também a mudanças inerentes do próprio ecossistema, tudo isso associado às alterações ambientais globais. Ok? Então, finalmente, quais são as medidas ainda necessárias para o SUS? O grande desafio do SUS hoje em dia são as medidas sob o gelo, né? A gente está no limite tecnológico para realizar medidas sob o gelo. Alguns veículos autônomos já fazem algumas dessas medidas, né? Instrumentação em mamíferos marinhos também realiza algumas dessas medidas, mas ainda não são sistemáticas, né? E o SUS tem dedicado esforços para organizar esse sistema de observação tão necessário para a gente fechar esse quebra-cabeça aí da circulação e hidrografia do Oceano Antártico. Ok, pessoal? Dito isso, muito obrigado aí pela paciência de todos, né? Vou finalizar aqui essa apresentação, simplesmente mostrando as mídias sociais aqui do Laboratório de Estudo dos Oceanos e Clima. Quem quiser acompanhar as atividades do Grupo de Oceanografia de Altas Latitudes e do Grupo de Estudos de Oceano Austral e Gelo Marinho vinculado ao INCT da Criosfera, a gente publica todas as nossas novidades nessas mídias sociais,
né? Então convido, e além disso, mais atividades do LEOC também, convido todos a se inscreverem ali e estarem atualizados no que sai do grupo. Então, muito obrigado a todos, e é isso aí.